Você já parou para pensar no que significa a entrada da Audi na Fórmula 1? Não é só mais uma montadora chegando. Não é apenas um novo nome no grid. Estamos falando de uma gigante alemã, com histórico de vitórias em tudo que já disputou, projetando o futuro da maior categoria do automobilismo mundial. E agora, com Mattia Binotto no comando das operações da Sauber e Gabriel Bortoleto dentro desse projeto, começa a nascer um plano ousado: lutar pelo título mundial em 2030. Sim, 2030. Parece distante, mas na Fórmula 1, 7 anos é praticamente amanhã. Ainda mais quando se trata de estruturar uma equipe do zero, preparar instalações, métodos, processos, cultura e, claro, alinhar pilotos com fome de vitória. E Binotto, que conhece os bastidores da Ferrari como poucos, foi direto ao ponto. Queremos lutar pelo título mundial em 2030. Esse tipo de declaração não é gratuita. Quando um dirigente experiente como Binotto coloca um prazo, ele sabe do peso dessas palavras. Ele entende que a Audi não entra para ser figurante, eles entram para vencer. É uma empresa acostumada a triunfar, seja nos rallies, no Endurance, no Dakar, ou em qualquer categoria que tenha se aventurado. E agora, querem marcar território também na Fórmula 1, mas, aqui vale uma reflexão. Será que a Fórmula 1 atual está preparada para o que a Audi pretende fazer? Porque nas palavras de Binotto, a responsabilidade não é apenas ganhar, mas fazer diferente do que a Fórmula 1 faz hoje. Isso é forte. A Audi não quer simplesmente repetir fórmulas conhecidas, mas trazer inovação, desafiar o status quo, e talvez até mudar a forma como se entende a competição. E sinceramente isso pode ser uma boa notícia para o esporte. Afinal, estamos vendo a McLaren dominar a temporada de 2025, com 584 pontos no Mundial de Construtores, enquanto a Sauber amarga a 8ª posição, com apenas 51. Dentro desse cenário, Nico Hülkenberg aparece como o piloto que mais pontuou, com 37, e Gabriel Bortoleto, em seu ano de estreia, já mostrou serviço com 14. Não é muito, mas é significativo considerando a estrutura atual da equipe. Precisamos olhar para o que Binotto disse sobre Bortoleto. O elogio foi direto, sem rodeios. Ele será um piloto de ponta. Ele está com fome e quer crescer ainda mais. É raro um chefe de equipe expor esse tipo de avaliação de maneira tão clara, principalmente sobre um novato. Isso mostra que dentro da Sauber, e futuramente da Audi, há um reconhecimento de que Gabriel não está ali por acaso. Ele faz parte de um plano. Ele é visto como peça central nesse processo de crescimento. E é aqui que a coisa fica interessante. Imagine a narrativa. Um jovem brasileiro, que já surpreendeu no seu ano de estreia, sendo preparado para, em poucos anos, disputar um título mundial pela Audi. Isso não é apenas sonho de torcedor. É uma possibilidade real dentro de uma estratégia de longo prazo. Claro que nada disso vem sem paciência. O próprio Binotto fez questão de frisar: o que você precisa na Fórmula 1 é paciência. E quem conhece o italiano sabe que essa fala não é apenas frase de efeito. Ele viveu os bastidores da Ferrari, lidou com pressões internas e externas, e sabe o quanto é difícil montar um time vencedor. Cultura, processos, ferramentas, tudo isso leva tempo. Mas com o suporte de uma empresa como a Audi, que nunca entrou para brincar em nenhuma categoria, esse tempo pode ser encurtado. E veja como os detalhes se conectam. A Audi chega com mentalidade inovadora. Binotto traz experiência de liderança de uma equipe de ponta, Hülkenberg oferece bagagem de anos na categoria, e Bortoleto surge como o talento em ascensão. É uma combinação que, se bem alinhada, pode realmente levar a equipe ao topo até 2030. Mas é impossível falar disso sem lembrar do contexto atual. A McLaren, com Norris e Piastri, se tornou inalcançável em 2025. A Red Bull, mesmo com Verstappen, já não é mais a força absoluta. A Ferrari vive turbulências internas, inclusive com questionamentos sobre a chegada de Hamilton. A Mercedes busca se reconstruir, ou seja, o terreno está aberto para que em alguns anos, um novo protagonista apareça. E quando Binotto é questionado sobre os grandes nomes da Fórmula 1 hoje, ele não hesita: há um piloto de topo, Max. Ele faz a diferença. Esse reconhecimento mostra duas coisas. Primeiro, a admiração pelo talento inquestionável de Verstappen, que mesmo fora da briga direta pelo título ainda é visto como referência. Segundo, uma mensagem implícita: para vencer na Fórmula 1, não basta ter carro,
É preciso ter um piloto diferenciado, e talvez, dentro do projeto Audi, a aposta esteja justamente em lapidar Bortoleto para que ele seja esse nome. Agora, vamos pensar na psicologia desse movimento. Para Gabriel, estar no lugar certo na hora certa pode ser decisivo. Se em sua estreia ele já mostrou capacidade de somar pontos e enfrentar dificuldades sem se abalar, imagine o que poderá fazer quando tiver um carro realmente competitivo nas mãos. E Binotto sabe disso. O elogio público não é só para enaltecer, mas para preparar o terreno, moldar a narrativa e dizer ao mundo: temos aqui alguém que pode nos levar ao topo. Precisamos tocar no ponto central. 2030. Parece longe, mas é o ano que Binotto escolheu para cravar a meta do título. Por que não 2028? Ou 2029? Porque em 2026 teremos a grande mudança de regulamento, com novas unidades de potência e conceitos aerodinâmicos que vão redefinir o grid. 2027 e 2028 serão anos de adaptação. 2029 pode ser o primeiro passo real de competitividade, mas 2030 é quando as cartas já estarão na mesa, quando os processos estarão amadurecidos e quando a Audi poderá de fato entrar para vencer. E aqui está a provocação. Será que a McLaren, Red Bull e Ferrari conseguirão segurar o ímpeto de uma Audi estruturada, inovadora e com um brasileiro como protagonista? Essa visão de longo prazo também mostra algo que muitas vezes falta na Fórmula 1: planejamento. Quantas equipes já entraram e saíram sem nunca se firmar? Quantos projetos morreram antes de alcançar o auge? A Audi, pelo histórico, não costuma falhar. E com Binotto à frente, alguém que conhece tanto os erros quanto os acertos de um gigante como a Ferrari, há motivos para acreditar que desta vez a história pode ser diferente, e para nós brasileiros, a perspectiva é animadora. Depois de anos sem grandes nomes no grid, agora temos Gabriel Bortoleto sendo projetado como futuro piloto de ponta, dentro de um time que se prepara para disputar o título mundial. É quase impossível não se empolgar com essa possibilidade. Precisamos entender que cada detalhe dessa transição conta. A mudança de Sauber para Audi não será apenas de nome ou pintura no carro. É toda uma cultura que está sendo transformada, do investimento em tecnologia até a forma de lidar com pilotos, tudo isso será redesenhado. E quando Binotto fala em fazer diferente do que a Fórmula 1 faz hoje, ele sugere que a Audi pode trazer ideias disruptivas, talvez até mudando a forma como o esporte é visto. E isso nos leva a uma última reflexão. Será que 2030 marcará apenas a ascensão de uma nova equipe, ou também uma mudança estrutural no equilíbrio da Fórmula 1? Porque se a Audi conseguir impor sua mentalidade, podemos estar prestes a presenciar um novo capítulo da história do automobilismo, onde inovação, estratégia e ousadia se unem para desafiar os gigantes estabelecidos. E nesse capítulo, Gabriel Bortoleto pode muito bem ser o protagonista que ninguém esperava, mas que o Brasil tanto precisava.